Good afternoon. I'm very happy to be here in Brazil. First of all, because this is my first time in Brazil, and second of all, because I'm talking to people who want to identify and to struggle also for a justice case for the Palestinian people. Boa tarde, ela está muito feliz de estar aqui. É a primeira vez, porque é a primeira vez que ela está aqui no Brasil. E segundo, ela está feliz por poder falar com pessoas que querem lutar por justiça e pela causa palestina. I think that Raul and Anna illustrate what are the best way to identify with the Palestinian people. Anna raised awareness, her discourse and her information is the tool for raising awareness. And Raul not just talk about to identify with us, to sympathy with the Palestinian people, but to struggle for the Palestinian people. A Ana ilustrou uma excelente maneira de identificar e informar as pessoas para aumentar a luta sobre a consciência. A informação é uma forma de aumentar a consciência sobre o que passa na Palestina, mas a simpatia pelos palestinos, mas também a luta. And the question should be not just what Israel do and how Israel oppressed the Palestinian people, but why it is so easy for Israel to continue its occupation, to continue its oppression. What's the environment and what are the factors which make it so easy for Israel to continue with its oppression? This is the question which we should raise. E a questão é não só o que Israel faz e como oprime, mas por que é tão fácil manter a ocupação, tão fácil manter a opressão contra o povo palestino, qual é o meio ambiente, quais são os fatos que permitem que isso aconteça? And the answer is very easy. Although there is a sympathy, a public and international sympathy with the Palestinians, although everyone knows that the Palestinians are victims, Israel does not pay the price of occupation. Israel does not pay the price of the oppression. E a resposta é fácil. Embora haja uma simpatia internacional à causa palestina, ao povo palestino e às vítimas da Palestina, Israel não paga o preço por essa opressão. And in order for us to make Israel pay the price, we need to inform more the public opinion in Brazil and in every way where in the world about the policies and about the structure, the Israeli legal and political structures. And Israel enjoy the ignorance of the people. Yes, we know that there are checkpoints. Yes, we know that there are occupation. And there are Palestinian victims. And Israel steals the Palestinian land. But it seems that Israel, we don't succeed to embarrass Israel. Israel continues to claim that it is the victim. She is the victim. E para fazer com que Israel possa pagar pelos seus crimes, nós temos que informar mais em todo mundo, em todo lugar, sobre quais são as políticas que são implementadas em Israel, qual é a estrutura legal e política que existe. Israel beneficia-se da ignorância das pessoas, desses detalhes, né? Israel continua a colocar-se como vítima, beneficiando-se dessa ignorância nossa sobre esses detalhes. And when we analyze, and we must analyze the Israeli discourse on the international level, even when she wants to explain and justify its occupation and expanding settlements and building the wall and putting Gaza into siege, Israel answers, I am defending myself.
defending myself. This is the Israeli answer. E a análise, quando você analisa o discurso de Israel, como eles explicam, como eles justificam a ocupação, a construção dos muros, eles dizem, nós estamos nos defendendo. So let's analyze what's this self which Israel is defending. What's this self? Israel is defending itself. What legal system, what political system, what kind of state Israel is? So we must not just talk about occupation, the policies of Israel. We must start to talk about Israel, this entity, the legal and political Israeli system itself, which we rarely talk about. A gente tem que falar o que significa essa segurança, esse sistema político, esse tipo de entidade, tipo de Estado que vai além da ocupação, né? I am an Israeli citizen. I'm supposed to be an Israeli citizen. So I will not talk about the occupation. I will talk about the state. And that is the relation between the state and the citizens. Eu sou uma cidadã israelense, então eu não vou falar de ocupação, eu vou falar sobre cidadania, da relação entre o Estado israelense e os cidadãos. Israel has expelled 85% of my people in 1948. I am one of the fourth generation who continue to live in their homeland and whom Israel didn't expel. Eram 85% de palestinos no que é o território de Israel hoje, em 1948. Ela é da primeira geração que continua a viver no Estado de Israel hoje. And the basic claim which Israel used in order to defend itself, to say, I am a democratic state, I am part of the Western civilization, I am part of the Western values. I don't know the meaning of Western values, but this is what she said. And I am a villa in a jungle. So the Western villa, so the UN must defend me. Então, a reivindicação básica que o Estado de Israel diz é que eles são um Estado democrático, que eles preservam os valores do Ocidente. Ela diz, não, mas eu não sei que valores são esses. Que eles são uma cidade no meio da selva e por isso a ONU tem que nos defender. So as a citizen, I am the answer to the question whether Israel is a democracy or not. Because Anna has talked about Britain and France. They were democracies which occupy other people, and Israel can say the same. I am a democratic state which occupy the Palestinians. So we must say that it is not just a matter of occupation. You are a racist state, even without occupying the Palestinians in 1967. Ela, como cidadã, ela quer responder sobre essa questão, né? Se o Estado de Israel é democrático. Há democracias que ocupam outros estados. E eles dizem isso, né? Que como o Estado democrático ocupam a Palestina. Mas o que ela quer dizer é que, mesmo que não ocupasse um outro território, Israel é um Estado racista. So the problem is not occupation, the problem is the structural racism of Israel. And you must know that Israel has no constitution, first of all. So the problem is the structural racism. O problema então não é só a ocupação, não é somente a ocupação, mas também a estrutura do racismo. There is no constitution. A primeira coisa é que não há constituição. In Israel there is 33 laws which discriminate against the Palestinians. 33 laws regarding land, structure, maps, planning the maps, education law, budget laws. Em Israel há 33 leis que são discriminatórias, leis que regulam a distribuição das terras, a estrutura da cidade, planejamento público,
a educação, o orçamento. So even as Anna said, the UN has divided Palestine and gave 56% of the historical Palestinian to the Jewish. And even though Israel has controlled 78% of Palestine, Israel continue to confiscate our land within Israel. Então, mesmo que a ONU tenha dividido a Palestina e entregue 56% do território para Israel, e mesmo que hoje em dia eles ocupem 78% do território palestino, eles continuam confiscando terras palestinas dentro de Israel. So till now, Israel confiscating our land. Israel, we, the Palestinians inside Israel, now live upon 3% of the land which we owned in 1948. Então, até agora, até hoje, Israel continua confiscando as terras de palestinos dentro de Israel. E mesmo agora, quando os palestinos dentro de Israel ocupam apenas 3% do que é o território deles, mesmo assim, eles continuam roubando e ocupando terras. The Israeli law give permission to the state to confiscate the land. After confiscating the land, Israel didn't use this land for the interest of the whole citizens, but just for the only exclusive use of the Jewish citizens. Israel has built 1,000 new cities and villages, all of them for the Jewish citizens and 0 for the Palestinians. And I'm talking about the citizens, not the occupied. A lei israelense permite o confiscamento de terras que não são usadas para o interesse público, mas exclusivamente para o estabelecimento da comunidade judeu. São mais de 1.000 cidades construídas, são colônias judaicas. I forgot to say that now we are 1,200,000 Palestinians inside Israel with an Israeli passport, an Israeli citizen. We constitute 18% of the Israeli society, of the 7 million and... Eu queria mencionar que hoje em dia são 1.200.000 palestinos vivendo dentro do Estado de Israel com passaporte de cidadania israelense e eles constituem 10% da população de Israel. So the idea of controlling the land from the Palestinians is not an idea which is related and practiced in the occupied territories. It's also practiced daily within the state of Israel by confiscating the land. So this Zionist slogan, maximum land with minimum Palestinian, this is the practice of colonial project. It is not a problem of occupying and controlling the land in the West Bank. No, it's a colonial project to minimize the Palestinian and to maximize the land. Então essa ideia de controlar as terras palestinas, ela não é válida só para a área onde é a Palestina hoje, é também válida dentro de Israel. Eles têm um slogan que é máximo de terras, um mínimo de palestinos. E isso é uma prática, isso acontece na prática. E isso é um projeto de ocupação, um projeto colonialista. Since 1948, the practice this practice. Desde 1948, eles têm mantido essa prática. There is a classical apartheid law, which the Knesset has passed just 1 year before, 2011. This is an admission committee laws which prohibit the Palestinians from living in the small community villages. So these more than 500 community villages are for the exclusive use of the Jewish people. Tem uma lei de apartheid que foi aprovada em 2011 que impede, que proíbe os palestinos de viverem em comunidade, em pequenas comunidades. Of course, the law doesn't
doesn't mention the word Palestinian. The law mentioned, the committee law mentioned that if there is a lack of harmony, social and political harmony between the citizen and the village, the community village, so the admission committee can refuse the citizen from living in this community village. É claro que essa lei ela não menciona a palavra palestino, comunidades palestinas, né? Explicitamente. Eles dizem, na lei diz assim, quando tem uma falta de harmonia na sociedade, o comitê de admissão da comunidade pode expulsar quem está perturbando a harmonia. So this is by law. It's not just de facto racism. This is de jure. Also, according to the Israeli educational system, I am forbidden from studying my history within my schools. The Arab schools inside Israel are not allowed to teach what happened in 1948, to teach that we were there before Israel, to teach about that we are part of the Palestinian people. It is forbidden. And there is a law, also a new law, so this is the democracy or the democratic image of Israel is deteriorating. There is a law, the name of the law, Nakba law, which prohibit the NGOs and the institutions and anybody which have governmental budgets forbidden from commemorate the Nakba. So any institution, not governmental institution, any institution which the government give him allocate budgets for this institution are forbidden from commemorating Nakba. Então, no sistema educacional de Israel, é proibido estudar a história dos palestinos nas escolas árabes, o que aconteceu em 1948. Então, eles não podem dizer onde estavam, o que havia antes do Estado de Israel. E há uma nova lei, que é essa lei Nakba, que proíbe que organizações não governamentais, instituições ou qualquer um que tenha orçamento público fale da Nakba, né, desse período da formação e ocupação do território palestino. The Family Unification Law forbids any Arab citizens or any citizen in Israel from marrying another Palestinian from outside Israel and continue to live in Israel. So if I want to marry a Palestinian from the West Bank or from Syria or from Lebanon or even from Brazil, whom his parents are Palestinians, I must leave the country. Tem uma outra lei que proíbe qualquer pessoa de origem árabe de casar com palestinos que vivem fora de Israel. Então, se ela quiser casar com alguém que está no West Bank, ou mesmo em Brasil, ou mesmo na Cisjordânia, ela tem que sair de Israel. So, these laws interfere in all aspects of our life. As I said, education, planning, land, Nakba law, and any institution or any political party who want to be registered by the Israeli law, she must recognize Israel as Jewish state. No citizen can be within the law if this if this institution or NGO or political party doesn't recognize Israel as a Jewish state. Ok, então todas essas leis, as leis israelenses interferem em todos os aspectos da vida, né? Educação, planejamento, o judiciário. E aí, assim, por exemplo, qualquer instituição, partido político que queira atuar dentro da lei de Israel deve reconhecer Israel como Estado judeu.
But before continue with this, so Israel is confiscating and doesn't recognize our collective rights as Palestinians. Because the Israeli project is to tame us, to make us Arab Israeli, to tame us and to disconnect us from our people. Então, Israel não reconhece os direitos coletivos dos palestinos. Então, o que eles querem é fundar, querem cercar a comunidade árabe palestina e identificá-la como árabe israeli. But the discrimination is not just related to collective rights. It also tackles the individual rights, the liberal individual rights. 50% of the Palestinians inside Israel are under poverty line. Então não são só os direitos coletivos que não são reconhecidos, mas também os direitos individuais. 50% da população palestina em Israel está abaixo da linha de pobreza. Although we are 18% of the society, our percentage in the governmental position as governmental employees is 7.6% as employees in the governmental sector. E apesar de serem 18% da sociedade israelense, a porcentagem de palestinos que são funcionários públicos do Estado israelense é de apenas 7,8%. Our percentage in the private sector is less than 1%. So we are also in the margins of the Israeli economy. E a percentagem de empregados palestinos no setor privado é de apenas 1%. Então isso significa que também estão à margem, estão economicamente à margem da sociedade israelense. And of course we were farmers 60 years ago when Israel was established, but most of our land has been confiscated, so we cannot even be farmers. E claro, a gente quando as nossas terras foram confiscadas por Israel, 60% eram agricultores. Então hoje não tem nem como exercer agricultura por conta da ocupação das terras. So the idea is to disempower us, to tame us, as I said, and to disconnect us from our society, from our people, the Palestinian people. Então a ideia é nos desempoderar, nos desconectar da nossa sociedade, que é a sociedade palestina. But more important, the idea is to disconnect us from our homeland, to rewrite the history, to rewrite history books, even to rewrite the geography of Palestine. Israel has tried to even rename the Palestinian names of our villages and cities by giving them an old Hebrew names. So Judaize even the landscape. This is a way that Israel said to us, not just that you are not equal to the Jewish citizens, but that this is not your homeland. O mais importante, então, é que Israel quer nos desconectar da nossa terra natal. Eles querem reescrever a nossa história, recontar a biografia da Palestina e mesmo renomear nomes palestinos, cidades, lugares palestinos, dando nomes antigos hebreus. Isso é um jeito de dizer que a gente não pertence a essa terra. And our pupils in our schools must study the famous Jewish figures like Ben-Gurion. Ben-Gurion, who established the State of Israel and who dispelled, was one of the main figures who expelled the Palestinians in 1948. And I must study Ben-Gurion as a hero. E o sistema educativo israelense nos obriga a estudar personalidades famosas, como, por exemplo, Ben-Gurion, que foi quem estabeleceu o Estado de Israel em 1948 e expeliu os palestinos do território. E eu, como palestino, tive que estudar a história dele como herói. And how Israel justify these laws? By saying, I am a Jewish
state. And this is very important. This is how Israel admits that being a Jewish state has only one meaning: to be racist towards the Palestinians and to deny them their rights on their homeland. E o que o Estado de Israel quer dizer com isso? Que ser um Estado judeu significa ser racista. Ser racista em relação aos palestinos, negar a eles seus direitos. Israel. The racism, the Zionist project is the problem, not the occupation. The occupation is one outcome of this racist project. And by Jewish state is not a religious expression. No, it's a Zionist state. This is a secular state which uses a religious elements. Então, assim, nós não vemos isso como apenas um problema de... A questão Israel-Palestina como um problema de ocupação, mas como um Estado que nega. Então, o Estado de Israel nega a identidade, nega os direitos, seja dentro do Estado de Israel, seja no West Bank. E a ocupação é apenas um dos resultados desse projeto, que é um projeto racista, que é secular, porque é sionista, mas usa a religião como digamos, uma máscara, né? Uma fachada. So, and Israel has no answers when we raise this question of racism and of discrimination, because this is your citizens, and you defend yourself by saying that I am a democratic state. But everything, every practice, every law is formulated for the interest of the Jewish on the expense of the Palestinians. And this is racism. Então, Israel não tem resposta quando a gente menciona esse tema do racismo e discriminação. Quando se levanta isso, eles sempre se defendem dizendo: nós somos um Estado democrático. Mas todas as leis, elas são formuladas segundo os interesses dos judeus e às custas dos direitos e dos interesses dos palestinos. The whole world stands against South Africa as an apartheid state. And this is the same, exactly the same. We must stand against the Israeli policies because Israel is a racist state, not just because Israel occupied the Palestinians, my people in the West Bank, and put Gaza into a siege, because the racist system, the inherent, the structural racist system within Israel. And this is what we must start to raise, to talk about the Israeli legal system itself, the political system within Israel. 55%. O mundo inteiro se levantou contra a África do Sul quando havia o apartheid. E a política do Estado de Israel é um Estado racista. Não é apenas a ocupação que faz em Gaza, no West Bank. Isso é o que a gente tem que ressaltar e tem que trazer para o mundo e trazer para o conhecimento de todos. Que o sistema legal de Israel é racista. The Palestinian citizens inside Israel struggle for state for all of its citizens, not a Jewish state. We cannot accept a Jewish state. Now, what was the reaction of Israel for this struggle for democracy? That we are a strategic threat. Então, o que os cidadãos palestinos levantam e demandam, reivindicam, é que o Estado seja para todos, não somente um Estado judeu. In 2007,
the head of the Israeli intelligence declared that every citizen or institution which doesn't accept Israel as a Jewish and democratic state, of course there is a contradiction between being a Jewish state and being a democratic state, but every citizen who challenge the definition of Israel as a strategic, as a Jewish and democratic state, is a strategic threat to the state, and we will persecute him even if he uses if he uses democratic tools. This is how Israel admits that even if the citizen is struggling for an equal state using democratic tools, they will be persecuted. E a inteligência, o chefe de inteligência de Israel diz que se os cidadãos, todos os cidadãos, não aceitam que o Estado israelense é um Estado democrático e judeu, é identificado como uma ameaça ao Estado de Israel. Então, mesmo aqueles que usam ferramentas democráticas, pacíficas, para denunciar esta situação do Estado de Israel, são identificados como ameaças ao Estado e por isso são perseguidos. And we must listen carefully what Israel says. She didn't say those who struggle against occupation or those who struggle for a Palestinian state are strategic threat, or those who want to end the siege upon Gaza are strategic threat. In her Syria conference 2 years ago, Netanyahu said we have 3 main strategic threats: Iran, Hezbollah, and those who inside Israel who does not give legitimacy to Israel as a Jewish state. Então, nós temos que ouvir com cuidado o que Israel diz. Eles não dizem que são ameaças àqueles que lutam contra a ocupação de Gaza, da Cisjordânia. Eles identificam 3 grandes ameaças. Em primeiro lugar, o Irã, segundo, o Hezbollah, e o terceiro, aqueles e aquelas que dentro de Israel não reconhecem, contestam a ideia do Estado judeu. So, till Oslo, or even after Oslo, Israel has treated us as an Israeli internal issue. Also PLO, also the Palestinian people, also the Arab world forget about us. They didn't calculate us, the Palestinians and Israel, as part of the struggle. We were Israelis, an internal Israeli issue. E nós, palestinos que vivemos dentro de Israel, não somos reconhecidos, nós somos tratados como questão interna. Né? Mesmo os palestinos que vivem na Palestina, eles não nos reconhecem como parte da mesma luta. After Oslo, we were in a shock, because Oslo was a Palestinian declaration that we are out. We are not part of the Palestinian people, we are not part of the struggle. And then after Oslo, when we said that we are part of the Palestinian people and we demand Israel to be a democratic state, and this is our way in struggling for the Palestinian rights above their homeland. This is our way to struggle for democracy. It is not a struggle for just for equality. In our own context, it is to recognize our rights not as citizens, but as indigenous people, as people who have rights upon our homeland, not just citizenship rights and liberal rights. In our context, struggling for equality in Israel is to struggle against Zionism. Então, depois do acordo de Oslo, nós estávamos em choque.
porque Oslo foi a declaração de que, por parte dos palestinos, de que nós, palestinos de Israel, estávamos fora da luta, não éramos parte da população palestina. Nossa demanda não é só a luta por democracia ou só a luta por igualdade, mas é reconhecer que temos direitos como os indígenas, como os povos nativos que estavam aí nessa terra. Não são os direitos liberais, né? Temos direitos e lutamos contra o sionismo. And this is how the Palestinians should reformulate their struggle. It is not that the refugees will struggle for their right of return, and the Palestinians in Gaza will struggle against the siege, and the Palestinians in the occupied territories will struggle to end occupation, and we will struggle for equality within Israel. No, there is something which zone, to annex 40% of zone C. Oslo has divided the West Bank to 3 zones, A, B, C. So F with the Palestinians now, P half of the Zayta with the Palestinians, to say so, and C is with under the Israeli control. Now, the Israeli vision is, and she continue alone to implement this vision, to annex 50% of Zone C, to Judaize Jerusalem, and Jerusalem will be 10% of Gaza, of the West Bank, 10%, so to expand Jerusalem by annexing Jewish settlements, till Jerusalem will be equal to 10% of the size of the West Bank, and the rest of the West Bank to be cantons, which can be under the local authority of a Palestinian entity. Eu vou pedir ajuda aqui, porque ao final eu não peguei muito bem. Mas o que ela diz foi que cada um que quer lutar pelos direitos palestinos deve dizer que Israel não quer a paz. O que Israel quer é anexar 40% do que é agora a zona C, que nos acordos de Oslo, a Palestina foi dividida em 3 zonas, A, B, C, e a zona C, ela está, a sua maior parte está sob controle israelense, né? Então eles não dão bola para os acordos, continuam o seu processo de avançar sobre o território palestino, e a parte que eu não entendi foi os 10% de Jerusalém. They will expand Jerusalem and Judaize by annexing Jewish settlements till Jerusalem will be 10% of the West Bank, so to enlarge to Judaize. Então ela diz que eles estão anexando, expandindo Jerusalém, incorporando territórios, colônias judaicas em Jerusalém, até que Jerusalém seja 10% do território palestino, Israel. The Brazilians has the right to know what happened. It cannot be that Globo or other Brazilian TV is controlled by the Jewish lobby. You must first of all struggle for your own rights as Brazilian to know what happens before struggling for the Palestinian rights. Struggle for your own rights. It cannot be that you agree and you continue to be silent about the control of a Jewish lobby upon your own media. Second of all, now I'm talking about the Brazilians' rights, not about the Palestinians. Agora está falando de direitos dos brasileiros, porque a Globo, por exemplo, é controlada pelo sionista. E que nós deveríamos lutar pelo nosso direito de saber, de ter acesso à informação. Então, antes de lutar pelos direitos dos palestinos, lutar aqui pela democratização da signing any agreement with, you must know
that signing any agreement with Israel is to support Israel. Because in the Knesset, when we say that all the world recognize your crimes, all the world will punish you, Israel, the minister will answer me, no, I think you are wrong. We have a wonderful and excellent relations with the whole world. E a outra coisa, assim, assinar qualquer acordo com Israel é ser cúmplice de Israel. Então, lá no Congresso de Israel, quando a gente luta pelos direitos dos palestinos, a resposta oficial é que não, vocês estão errados, porque, olha só, quando nós temos acordos, estamos bem com todo mundo. There is crimes which Israel conduct for the Palestinian people, and you cannot normalize with this. You cannot treat Israel as a normal state with commercial and industrial agreements and everything business as usual. This is not a way to struggle and to identify with the Palestinians. Forget about emotions. We don't need emotions. Really, we need a real stand with us. And you must know that any support that you are making, and not you as Brazilian, because the Brazilian is supposed to be our friends, but the whole world make it more difficult for the Palestinians to struggle. Então, assim, os acordos comerciais, os acordos industriais, os negócios que são feitos entre o Brasil e Israel não são um jeito de lutar a favor dos palestinos, né? A gente tem que tudo isso, todos esses acordos que existem, torna a luta dos palestinos mais difícil. And I will end by saying that also we the Palestinians must reconsider the way of struggling against occupation and against oppression. I believe in popular resistance as what happens in Egypt and Libya and in the Arab world. We must we must believe in our ability and confidence as a people to struggle and to resist occupation. And we must use the international court, like the Hague and the international court, because Israel, as we the Palestinians also must blame ourselves. Because we also don't use these international tools. About negotiation, Israel needs negotiation just in order to cover and to create an easy environment in order to expand the settlements more and more. Israel does not believe in peace, not now. As I said, why? Because there is the wall, she puts Gaza into siege, there is a security coordination with the Palestinian Authority, so why the peace? It is peace. It is peace. There is the wall. They don't see the occupation. The Israeli children don't know that there is occupation, that he occupied another people, because they don't see it in the media. They don't see it, they don't feel that there is occupation. Nós temos que reconsiderar nossas formas de luta contra a ocupação e a opressão, né? Temos que acreditar, quando a gente vê as revoluções árabes na Líbia, no Egito, nós temos que acreditar que o povo palestino é hábil e tem a confiança para lutar. Nós temos que aprender a utilizar mais a corte internacional. Israel não acredita na paz, né? Ela tem um muro, e também a guerra não é visível em Israel, porque tem um muro, a Gaza está cercada, tem um bloqueio midiático,
Então as crianças que estão lá em Israel, elas não veem, por exemplo, não veem nas mídias, não sabem o que está acontecendo na Palestina, porque está tudo, né, invisibilizado, invisível, cercado.